Fala galera, estamos aqui no Podcast Sprint, no segundo episódio, ou primeiro, depende da data que for postado. E estamos aqui com um convidado muito especial, ele é consultor financeiro de vários jogadores de futebol, administra a grana da galera aí. Mitsu, prazer estar aqui com você, se apresente aí, cara, fala um pouco da sua história. Prazer é meu, obrigado pelo convite. A minha história, fui jogador de futebol, comecei na base do São Paulo. Depois fui para o Flamengo, Corinthians, Náutico, França, 3 anos na França, e carreira de jogador é uma incógnita, acabei machucando o joelho e parei de jogar. Mas eu fiz grandes vestiários, conheci muita gente e tive uma ideia quando parei de jogar, de seguir no meio do futebol, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente está falando dos jovens, e quando você fala dos jovens, o jovem, normalmente ele vai para a faculdade, ele estuda e vai ter um trabalho. O jogador de futebol não, o jogador de futebol, a faculdade dele é o futebol, é a vida e o futebol. Entendi. Então, eu acho que a minha ideia foi, onde eu tenho chance de não recomeçar. Entendi. Que eu já fiz algum caminho. Entendi. Era dentro do futebol. E normalmente os jogadores que ficam no meio são os caras que dão bem. Eu reconheci isso só mais tarde, porque isso não foi tão pensado. Acho que quando você tem 27 anos, você é jovem, é muito difícil você tomar certas decisões sem experiência. Sim. Mas eu acho que eu tomei a decisão certa de ficar no meio, mas eu fiquei de uma forma diferente. Eu fiquei numa forma onde não existia ninguém. Acho que isso também é um ponto. Você começou em que ano, assim, a mexer com finanças no meio do futebol, cara? Em 1992. Tinha muita pouca gente, né? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém fazia esse tipo de trabalho. Também porque não tinha dinheiro no futebol antes para se fazer esse trabalho. Entendi. O pessoal ganhava menos, né? Muito menos. Menos patrocínio, menos... Tudo. O jogador de futebol... dos grandes clubes, ele morava bem, ele ganhava para morar num bom apartamento e para ter um carro, que era o que eles tinham. Caraca! Os caras que tinham mais cabeça, que falaram assim, nossa, o que eu vou fazer depois, eu vou guardar dinheiro, o cara parava a carreira com 3 apartamentos. Que isso? E que hoje esse apartamento, existe caso, o cara que não guardou, ele está com esses 3 apartamentos, com a minha idade, o apartamento envelheceu, o bairro às vezes não era tão bom, ele vive com esse aluguel, quer dizer, está sem grana, porque a coisa não acompanhou. Entendi. Entendeu? E assim, fala os 5 clientes seus assim, que são mais famosos para a galera dar uma entendida do quem que você mexe, quem que você trabalha. Eu trabalho, acho que os mais famosos hoje, acho que é o Dudu, que está no Palmeiras. Dudu, sim. Renato Gaúcho, sim. Técnico do Grêmio. Eu continuo trabalhando com o Rivaldo, eu trabalho com o Zé Roberto. Só a seleção também, né? Tem bastante gente. Legal, bacana. Bastante nome. E o Dudu, cara, machucou agora, né, cara? Pô, pena pra caramba, né? E dentro disso, cara, vamos começar a falar dos jogadores de futebol, da parte financeira deles, obviamente. A gente está aqui para falar um pouco da parte financeira também, mas depois vamos levar isso também para um caminho mais do marketing digital, que é a nossa especialidade, que é que a gente trabalha aqui, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você, cara, é o seguinte: qual o principal erro que o jogador faz quando ele começa a ganhar dinheiro? O primeiro salário dele é acima de uns 50 mil reais, que já começa a fazer o quê? Qual o principal erro? Ele financia um carro? O que você acha que é o maior assim? Esse é Na realidade, o jogador de futebol, ele não é um principal erro. Ele sempre comete, que é o carro. A primeira coisa que o cara compra é um carro caro. Entendi. E o carro é um valor... É muito difícil, porque você falar para um jovem que ele não pode, é muito difícil. Ele poderia comprar um bom carro, mas não um grande carro, que é o que acontece. O cara compra um carro de 400 mil, um jogador de futebol principalmente paga preço cheio no carro, não tem desconto, Nunca negocia bem, né? Nunca negocia bem. É raro, né? A maioria não. Então, já de cara, o cara perde 30% desse valor, né? Pegou o carro, 30% a menos na mão, e é um bem perecível, que não vai valorizar nada. A outra, agora,
é muito difícil falar que é um grande erro, mas se o cara não repete o contrato, que pode acontecer, ele já começa a gastar mais do que ele pode. Porque a vida é curta, então quando você gasta o meu primeiro contrato, são 3 anos de contrato normalmente, hoje é de 3 a 5, o cara compra aquele carrão, ele não joga, ele não cumpre esse contrato no grande clube, ele já é emprestado para um outro clube menor, e aí raramente o cara volta. O que acontece demais é que o cara já começa gastando muito dinheiro no início. Mas eu, como gestor ou como conselheiro, né, financeiro, não tem como evitar você falar para o cara, não vai comprar o carro. Ele trabalhou para isso. Então, é muito difícil. A gente tem que torcer dele, né? Que ele continue com a carreira dele, subindo, né? Melhorando contratos, né? Entendi. Mas é muito difícil. Então, o principal erro é ele deslumbrar, né, cara, no começo, né? Mas, veja, um rapaz de 19 anos, que vem de uma família brasileira comum, que sofre, que trabalha com inflação, com tudo, essa vida que a gente tem louca no Brasil. O cara faz um primeiro contrato, a primeira coisa que ele vai fazer é melhorar a vida da família dele. Então, eu costumo dizer que os 3 primeiros anos do atleta, os 3 primeiros anos, ele não guarda um tostão. Ele melhora a vida da família. Se ele compra a casa da mãe, que é o que eu espero que ele faça, é comprar uma casa para melhorar e não alugar, porque muitos também alugam, tiram a mãe do lugar onde está, mas alugam em outro lugar. Essa mãe tem uma chance muito grande de, em pouco tempo, voltar para a mesma casa que ela saiu. Entendi. Porque se ele não melhorar a carreira dele, de verdade, ele realmente vingar, como a gente diz no futebol, ele provar que ele é bom e vai ter melhores contratos, ela vai voltar para o mesmo lugar. Se ele comprou, pelo menos ele tem uma propriedade. Então ele deveria comprar. Então, os primeiros 3 anos de contrato, esse cara normalmente não guarda nada. Ele começa a guardar a partir do 2º contrato. E aí a carreira dele encurtou de 3, 4, às vezes até de 5 anos. Então aí ele tem 10 anos para guardar dinheiro. Porque muita gente não pensa que é tão importante, né? Porque no Brasil a gente fala pouco de grana, fala que o jogador de futebol ganha muito, mas na realidade o atleta, quando ele joga 10 anos, sabendo que são 15 anos de profissão normalmente, né? Uma média, sendo que 10 anos apenas ele consegue guardar dinheiro, porque os outros 2 também ele não guarda. O último contrato dele é simplesmente para ele jogar mais 2 anos, ele deixar um pouco mais longa a carreira dele. Entendi. Então ele não guarda tanto dinheiro. Entendi. Pô, isso é interessante, né, cara? Isso que você falou agora, que o brasileiro sempre acha que o jogador de futebol é o ápice de ganhar dinheiro, né, cara? O brasileiro comum, né? Mas assim, não é bem assim, né, cara? É assim, mas não é assim, né? A minoria, né? Vamos dizer assim, né? Eu acho que deve ter números. Eu já vi alguns números que 3%, acho que, dos jogadores brasileiros ganham entre 50 e 500 mil, ou mais. É isso aí. É isso aí? É isso aí. E você imaginar que, claro que se você faz uma média, mas tem o cara que, por exemplo, eu costumo dizer, o cara faz um contrato com o Corinthians, super contrato, super atleta, a gente começa a trabalhar com o cara, fazemos um planning para ele, certo? Só que ele não consegue manter esse planning, por quê? Ele machuca, ou muda o treinador, muda a tática, ele é um lateral que apoia muito, aí chega um treinador que é mais retranqueiro, não quer esse lateral, ele muda a tática do time, não quer um ala, quer um lateral que fica, que não passa muito, sei lá. Esse cara começa a ser menos utilizado, não joga. Cara, o jogador que não joga é o cara mais triste do mundo. É frustrado, né, cara? É frustrado, porque o cara tem que jogar, ele treina para jogar, ele briga para jogar, ele treinou a vida dele toda para jogar e não para só treinar. Então esse cara começa até às vezes, problema assim, ele tá com um problema em casa, porque ele tá de mau humor, o treino não rende, porque ele não tá jogando. Não. O que acontece? O agente fala para ele, ok, vou te arrumar um time, você precisa jogar. Só que ele, do Corinthians, se ele não tá jogando no Corinthians, ele não vai pro Flamengo. É raro isso acontecer. Entendi. Ele vai para um time menor.
Chega lá, ele come mal, já não é mais o Corinthians, com o mesmo preparo, com o mesmo hotel, com a mesma qualidade, com a mesma qualidade de treino. A autoestima vai lá A embaixo. autoestima vai lá embaixo, o contrato seguinte não vai ser tão bom quanto o primeiro. Entendi. Então você tem muito... Você faz uma preparação, você tem que mudar tudo no meio do caminho. Uhum. A gente tem uma experiência para isso, mas a gente tem que preparar esse cara para que ele gaste menos. E é muito difícil isso. Porque o cara está, na realidade, no auge da idade de correr, ele não vai pensar, não, isso vai acabar. E, normalmente, um cara que não pensa, um atleta que não pensa, pô, eu vou bater todos os recordes. Mesmo ele jogando num time pequeno, ele fala, eu vou voltar para o Flamengo, eu vou jogar no Liverpool, eu vou arrebentar esse ano que vem eu vou ter que jogar. Porque se ele não tem essa mentalidade também, não adianta estar ali. Tem que entrar ganhando. Isso. Ele tem que ter essa mentalidade de vencedor. O atleta, ele é vencedor porque ele tem uma mentalidade X. Porque tem muitos que não chegaram, que foram muito melhores que outros. Você vê aí craques falando isso. Eu joguei com fulano, o cara era monstro, jogava muito. Por que esse cara não chegou? Eu acho que é mais mental, sorte, machucou, bom, entre muitas coisas. Mas o mental dos caras que chegam é porque o cara faz. Normalmente, não quer dizer porque ele faz no campo que ele faz no banco. Entendi. Como ele cuida da coisa dele já é uma outra coisa. Entendi. Os clientes que eu tenho que estão comigo há anos, eu tenho um cliente que está comigo há mais de 20 anos, é porque os caras, isso está dentro deles. Não depende só da gente aqui fora, é porque o cara é vencedor dentro de campo e fora dele. Entendi. Ele sabe o que tem que se fazer, ele aceita, ele pensa. E outros não. Entendi. Cara, se você é consultor financeiro, você tem que avisar para o seu cliente quando ele está fazendo cagada, né? Quando ele está fazendo alguma burrada com dinheiro, quando ele está investindo em um negócio ruim e tal. E você é consultor financeiro do Dudu, do Rivaldo, de várias galera aí da bola aí. E, cara, todos esses clientes já teve ao longo desses anos que você está sendo consultor financeiro. Qual que foi a maior extravagância que a galera fez que não deveria fazer, cara? Que gastou dinheiro mesmo e se recomendou não fazer, cara? Você sabe alguma bola fora assim? Uma bola fora? É. Eu acho que não é extravagante. Por exemplo, eu tive um cliente, cara, que na realidade ele era viciado em jogo. Caramba. Cassino mesmo? Na época, cassino e bingo, né? Aí era cassino clandestino e na época do bingo aqui. E quando ele veio da Europa para cá, e não tem como você parar isso, porque eu teria que interná-lo, né? Teria que internar o cara. É um vício, né? É um vício. O cara tem 30 e poucos anos de idade, ganhou o dinheiro dele, o dinheiro é dele, ele pode fazer o que quiser. Eu tenho um cliente que gastou um ano e alguns meses, 15 meses, ele gastou quase 2 milhões de euros. Que isso? Aqui no Brasil. Em jogo? Em jogo, bebida. Mas o jogo leva a outras coisas também Entendi. E detonou tudo. Cara, 2 milhões de euros em jogo. 2 milhões de euros. Caraca. E não tem como parar. Porque o dinheiro é dele, o cara é adulto, é ele que assina, a conta é dele, o dinheiro é dele, ele que ganhou, você não tem como parar. Cara, isso deve ser terrível, né, cara? E assim, não precisa falar que você avisou ele inúmeras vezes, né? Sim, é triste na realidade, mas até às vezes na época eu fiquei muito preocupado porque as pessoas vão pensar que você está cuidando mal do cara. Entendi. Mas você tem que pensar que o cara é um adulto, ele é dono do dinheiro dele. Você avisa, né? E ele pode fazer o que quiser. Entendi. Outra coisa que é muito, muito comum acontecer é, por exemplo, a gente fica numa saia muito justa. Porque a gente cuida do futuro do cara, a gente cuida da grana dele e da família toda. E muitas vezes, agora no Brasil, agora a moda é o Bitcoin, né? Mas já houve também o boi gordo, já houve o avestruz, já houve várias... a CPI agora das pirâmides com o Ronaldinho. Isso, a CPI, coitado do Ronaldinho, que não tem nada a ver. Eu tenho certeza que ele não tem nada a ver com a história. Ele só era um propagandista, talvez. É propaganda, né? O cara chega para ele e fala, faz a propaganda. Entendi. Bem que o Assis, que eu conheço, é um cara inteligente, está acostumado. Eu acho que o Ronaldinho deve muito ao Assis, porque o Assis passou por muita coisa antes. Pouca gente sabe disso. Pouca gente fala sobre isso. Que o Assis foi jogador de futebol e bom.
Ó. O irmão dele. Muito bom, principalmente jovem, foi campeão com o Grêmio. E quando o Ronaldinho chegou para jogar, o Assis sabia todos os perigos que existiam no futebol. O Ronaldinho, pouca gente sabe, ele quase não dirigia em Barcelona, por exemplo, somente quando depois do jogo, se ele fosse sair com os amigos, ele não bebia, ele não dirigia, tinha sempre alguém dirigindo, porque se acontece um acidente e o Ronaldinho está dirigindo, vão falar que a culpa é dele. Claro, a mídia vai em cima, né? Então, se ele sempre estava no banco do passageiro ou lá atrás, se acontecia alguma coisa, ele abria a porta do carro, pegar um táxi e ir embora. Para não ser responsabilidade. Isso tudo é o Assis. Sim, sim. Que pensou, sim. Que deixava esse motorista, que deixava esse amigo. Cara, mas essa questão das pirâmides nos clubes de futebol, né, cara? Todo clube de futebol teve uma pirâmide que varreu o dinheiro todo da galera, né, cara? Que é assim, o boi gordo que você falou. E assim, não basta você avisou vários deles, né? Provavelmente, né? Sim, mas é a saia justa que eu te falo. Por quê? Porque como eu cuido da grana, quando eu falo pro cara não entra nesse tipo de negócio, eu tenho que ter realmente muita certeza que vai dar errado. Porque se não der, o cara vai me cobrar. Sim. Então a gente fica numa saia justa, mas eu acho que a gente teve sempre muito... Eu acho que nisso eu posso dizer que eu tive muito mérito, porque eu tirei vários caras do boi gordo. Ultimamente aí o Cafu uma hora vai poder falar, eu tirei ele também de uma pirâmide também de Bitcoin. O Cafu? Cafu. Entendi. E eu acho que um dia a gente vai conversar sobre isso. Uma pirâmide de Bitcoin, cara? De Bitcoin. Cara, isso tem Os muito... caras porque é fácil você enganar, porque você diz, olha, eu vou dar um rendimento X, as pessoas estão vendo o preço do Bitcoin e acham que as pessoas estão investindo em Bitcoin, mas a Arnaca não é que o cara investiu em Bitcoin e errou. Ele nunca investiu no Bitcoin. Ele falou para você que colocaria dinheiro nesse lugar e nunca colocou. E para um jogador de futebol que não tem conhecimento sobre o mercado financeiro ou sobre finanças propriamente dita, e o cara promete que vai dar um rendimento excelente, até diria até mais do que excelente, né? Eles prometem muito, o cara fica milionário, é uma coisa louca. E os caras normalmente... Eles chegam num atleta, que é muito importante. Como é que esses caras chegam num atleta? Normalmente ele chega através do parceiro. Um cara que conhece o atleta e que vai lá apresentar o cara. E o cara fez toda uma fantasia, preparou o golpe, né? Como eles sempre preparam. E por isso que o jogador cai também, porque normalmente o atleta ele confia. E por isso que ele cai. Cara, isso é um assunto muito maneiro, né, cara? Que o golpe, ele é feito pra te seduzir, né, cara? Ninguém enche os olhos com 10% ao mês, assim. Ninguém enche os olhos com 1% ao mês, que é a Selic que tá hoje, por exemplo. Ninguém enche os olhos. Agora, garantido 10% ao mês, porque a gente faz trade de Bitcoin e tal. Pô, vou ficar rico. Aí a ganância pega na esquina, né, cara? Sim, e normalmente o amigo que vem, o golpe, normalmente ele se repete. É muito incrível. E por que se repete? Ele se repete porque tem sempre outros jovens, né? Sem experiência que vão cair. E com dinheiro. Sim. Aí você fala assim, mas como é que o cara chegou lá para armar esse golpe? Que é o cara pega o amigo, que é o, vamos falar na palavra hoje da boleirada, que é o parça. O parça apresenta esse cara que está ganhando dinheiro, que diz que está ganhando dinheiro, que está com o carrão, que tem a lancha, que vai nas festas e que está esbanjando dinheiro. Aparece na mídia pra caramba. Isso, que consegue aparecer na mídia, que é o caso aí dos caras do Bitcoin, aí, dos golpes, todos eles estavam no Instagram. Sim. Né? E o parça leva até lá. E normalmente esse parça não diz pro cara, pro amigo dele, que é o jogador, que ele vai receber uma porcentagem por trás. Comissão. A comissão. Que aí vira pirâmide de fato. Aí vira pirâmide de fato. Entendi. É essa que é, porque o parça fala, não, mas vamos lá, você vai ganhar dinheiro. Mas ele não fala, olha, você vai ganhar dinheiro, mas o cara me prometeu 15% do que você trouxer e dos outros jogadores que eu levar. Porque normalmente quando o jogador entra, aí o parça já fala para todos os outros amigos. Porque ele gosta de contar vantagem, né? Porque ele gosta de contar vantagem. Tô ganhando 10% ao mês, galera. Garantido, tem 5 meses. Isso. Então, esse golpe... mas é o que você falou, é mais a ganância também. A ganância, né? E a ganância do parça, que vai fazer de tudo pro cara parça, colocar os amigos, né, cara? Cara, e quando um jogador cai num golpe desse, ou perde muito dinheiro e tal,
Você tem histórias dos jogadores, assim, cliente seu, próximo, não precisa também ser cliente seu, não sei se você pode citar o nome também, mas de que perdeu a grana, teve problemas financeiros graves e você ajudou com um trabalho coeso ali a recuperar essa grana? Recuperar não, porque quando o cara cai num golpe, o dinheiro some. Tem que jogar bola de novo, né? Tem que jogar bola de novo. Entendi. Tem que jogar bola de novo. Entendi. Então, esse dinheiro não tem mais volta. Não tem mais. É muito triste, mas eu não conheço ninguém que conseguiu recuperar. Eu conheço, sim, que jogou mais tempo, conseguiu recuperar o dinheiro que perdeu em algum mau investimento e que voltou trabalhando de novo. Eu até falo, cara, que muita gente acha que a minha profissão deve deixar o jogador rico. Entendi. E não é verdade. Você ganha dinheiro, e eu costumo falar isso para o atleta, eu falo para ele, cara, você tem que ter uma carreira mais longa que você puder. Você não deve parar de jogar. Se você puder jogar, bater o recorde, como o Zé Roberto, 44 anos, jogando na primeira divisão, campeão, você tem que fazer isso. Mas para isso você tem que se cuidar. Que eu acho também que eu não me meto no esporte do cara, eu não sou o agente esportivo dele, fazer contratos. Eu sou o agente financeiro. Depois que isso tudo aconteceu, ele trabalhou e ganhou dinheiro, ou ele está ganhando, né? A gente faz um plano. Então, esse plano vai ser cumprido melhor quanto mais ele jogar, mais ele vai guardar. Porque você só fica rico trabalhando. No caso do atleta, jogando bem, trabalhando, treinando. No seu caso, fazendo com que a sua empresa ela melhore. E eu fazendo com a minha empresa, eu fazendo bem o meu trabalho. Eu acho que a riqueza vem de trabalho. Não tem como. Por quê? O dinheiro que você ganhar, você deve guardar. E não gastá-lo de uma maneira onde ele vai acabar. Eu não digo assim, todo mundo tem seu nível. Se você andar no seu sapatinho, e às vezes seu sapato, para mim é um sapatinho, mas pode ser um sapatão, ou para mim é um sapatão e para você é um sapatinho, mas você tem que andar no seu sapatinho. Quer dizer, eu falo assim, cara, o jogador de futebol não é como a Madonna ou como o Mick Jagger, que com 80 anos vai dar um show e vai lotar um estádio. Ele tem 80 anos, cara. O atleta com 35 acabou. Então ele tem que pensar nisso, o dinheiro vai acabar. E para ele ser... Por exemplo, se você... Até uma coisa interessante, a gente está com tempo, né? Não, 3 horas de Pensa bem. Você pega os grandes treinadores brasileiros, nenhum foi um grande jogador. Foi um jogador. Luxemburgo não foi. O Diniz não foi. Vou falar os de hoje. O único que foi um baita jogador... E que isso deve ter surpreendido todo mundo, é o Renato Gaúcho. Que é cliente seu. Que é cliente meu. Que tá entre os 3 melhores do Brasil, assim, disparado hoje. Sim. Ele foi um craque. E surpreendeu todo mundo em ser um grande treinador. Porque muita gente não esperava que ele fosse um super treinador. Porque ele era o cara, porque ele era marrento, porque ele fugia da concentração, porque ele era pegador, ele bebia. E hoje eu acho que ele é um grande treinador também por isso. E é um cara inteligentíssimo. Entendi. Legal. E ele sabe ler o negócio. Agora, pega os outros treinadores. Quem jogou com o Renato? Não jogaram nem a unha do Renato, nem a unha do pé esquerdo do que ele foi como jogador. Mas por que isso? Porque o cara não foi bem no futebol. Ele não foi aquele craque. Ele parou sem grana, que é o caso do Brasil. Sim. Ele parou sem grana. Luxemburgo, eu tenho certeza que o Luxemburgo parou em time pequeno. Entendi. E numa época que não tinha dinheiro. Talvez se fosse nos tempos de hoje, o que ele jogava, com certeza ele seria um grande jogador. Mas na época, ele parou em time pequeno. O que ele foi fazer? Foi ser treinador. E começou em time pequeno. Começou a treinar juvenil. Foi treinador do Fluminense, pouca gente lembra que ele treinou. É uma nova carreira, né? Nova carreira. Ele teve que recomeçar do zero. Ele foi estudar o professor, porque ele é um professor. Ele foi estudar. Entendi. Para se preparar e fazer uma outra carreira. Então, é muito importante os caras pensarem nisso. Cara, tem uma outra parte também que a galera não olha muito, que é o seguinte.
Você é um jogador de futebol, você vai lá, tem 35 anos, para de jogar e para de ganhar dinheiro, igual você falou, parou o trabalho, agora o seu trabalho é manter o que ele tem, corrigir pela inflação, claro, tem aquela parada ali das finanças, né? Mas tem uma coisa também que principalmente jogadores muito grandes ganham muito, que eles fazem outro salário só com mídia, só com patrocínio, né? Que não é a maioria dos jogadores, deveria ser, mas não é, né? Porque o jogador não foca. Eles acham que eles ainda não entenderam que eles são um puta banner gigante. Eles acham que eles são jogadores de futebol, mas não, eles são um banner, entendeu? E eles não focam muito pra carreira midiática deles. Então você vê hoje o Cafu da FIFA, o Cafu tá na FIFA. Ah, mas não é um trabalho midiático. Pô, mas ele tem algumas coisas por fora ali e ganha muito patrocínio até hoje, né? E você vê vários outros jogadores, Neymar agora também. E a gente vai entrar no assunto que é o seguinte, você recomenda qual patrocínio o cara deve pegar? Porque hoje tem muita pegadinha nisso também. Você vê o Neymar fechando com a Blaze aí, a Blaze é uma empresa que não tá nem sediada no Brasil, você não sabe a procedência desse dinheiro. Ah, mas não é golpe porque, cara, é um cassino online que a gente não sabe onde tá. Tem um risco envolvido aí. E o Neymar fechar com um risco reputacional gigante. O Neymar fechar com uma casa dessa. Você recomenda, você é gestor do dinheiro do Cafu, do Dudu, do Palmeiras, enfim, vários jogadores. Você recomenda isso, cara? Qual patrocinador ele deve fechar ou não? Sim e não. Porque depende. Eu sou o gestor financeiro, mas não sou o dono da vida dele. Entendi. Então, você tem clientes e clientes. Por exemplo, eu posso ser o gestor financeiro do Pedro, do Paulo, não sei de quem, vou falar um cara do X, sou o agente financeiro do X, e o X fala para mim assim, olha, vem cá, vou te dar isso aqui você cuida. E o resto, ele não me põe a par, não quer que eu saiba e faz a vida dele. Ah, é? Tem o cara, porque você começa, o meu trabalho começa quando eu não tenho nenhum cliente que alguém não me indicou. Eu não tenho nada na minha porta, eu não tenho É tudo indicação, É tudo né? indicação. Entendi. Então, Você nunca apareceu na mídia, né, Mitch? Não, nunca. Nunca fiz questão, também era um outro tempo. Porque a galera da bola também conhece, né? A galera da bola sabe quem eu sou. Uhum. Eu posso dizer que vamos dizer que a gente usa que eu sou conhecido aonde eu preciso ser conhecido. É o que é o melhor também, né? Também. E o que acontece é que certos caras falam para mim, você cuida disso, porque talvez o pai cuide, o irmão, uma equipe cuide da mídia dele. Se o cara me dá abertura e me pergunta, eu acho que o que eu tenho também que posso dizer que o meu sucesso acho que foi muito por essa razão, eu sou muito sincero. Eu não tenho medo de falar a verdade pro cara, porque ele vai ficar ou melindrado, ou porque ele é fulano, ou ele é beltrano. Eu falo para ele, pode ser quem for, olha, você está me perguntando, tá aqui minha opinião. Se eu sinto o seguinte, se eu falar a verdade, eu não estou mentindo e a verdade permanece. Eu falei o que eu acho. Também eu tenho que dizer que não é porque eu estou falando que é verdade. Perfeito. Eu dou a minha opinião. Você perguntando a minha opinião é essa sobre esse assunto. Então, se ele me dá abertura, sim, eu falo, pô, não faz isso. Isso aí, que nem você está dizendo, cara, você vai sujar a tua reputação, você pode acontecer isso, isso e isso. Sim. Por que você vai procurar um processo? Exato. Você mora nas Bahamas hoje, você sabe, a empresa está sediada em Curaçao. Você conhece Curaçao, você sabe quem está lá em Curaçao. Isso mesmo. Boa lá não é tão boa assim. Isso. Então você já tem uma nota assim, olha, cara, 1 hora isso aqui pode estourar. Isso. Você vai querer estar no bolo? Isso, é isso aí. Entendeu? Você pode evitar isso. Pode. Como já aconteceu, Ainda mais às vezes. Neymar, né, cara? Pô. Isso. Mas eu acho que ele, já no caso do Neymar, o Ney, ele se transformou num ícone que eu não há. Quer dizer, se me perguntassem hoje, aqui nesse bate-papo, se você me pergunta se ele deveria fazer ou não, eu acho que ele chegou num nível tão assim que. Pode fazer, Neymar? O que quiser, né, cara? Pode fazer, Neymar. Pode fazer, fica à vontade. Os caras querem pagar, pega e acabou. A nação vai adorar do mesmo jeito. O que você conseguiu criar, porque o futebol é muito louco, né? É uma paixão tão grande. É paixão, né, que cara? mesmo E muita gente dizia para mim nos anos 2000
em 1990 chegou o dinheiro no futebol. Quando eu estava falando no início aqui da nossa conversa, você me perguntou do que eu fiz. Eu parei de jogar exatamente em 91. Em 90, depois da Copa do Mundo de 90, chegou o dinheiro no futebol. Por quê, cara? A empresa começou a olhar mais? Direitos de TV, a FIFA mudou, o João Avelange, a UEFA se transformou. Profissionalizou o negócio. A televisão, né? A mídia. O que aconteceu foi que a televisão Champions League, já não chamava Champions League na época, pouca gente lembra disso, a Copa de Europa. E aí chegou muito dinheiro no futebol. Os clubes também descobriram que tinha como trazer dinheiro para o futebol. Eu vou falar um fato aqui, eu acho que muito pouca gente sabe. Em 1990, apenas Maradona, Francesco e Jean Fernandes, que meteu o último gol contra a gente na Copa de 86, ganhava $100 mil por mês. Só os top, né, cara? 3 caras. Não era os top, era 3 que estavam renovando o contrato e fizeram um contrato desse. Que era como Ronaldo, Messi e Neymar. Era Ronaldo... Não, porque o Jean Fernandes nem era tão bom, mas na França, na época, tinha um time que chamava Matra Racing, que é o PSG hoje, que o dono era dono de uma empresa de arma, do Matra Racing, depois até vou ver, não lembro mais o que ele fazia, eu já soube. E ele pagou o Francesco, aí o Jean Fernandes ia assinar, ele falou, eu só fico aqui se você me der a mesma coisa, ele pegou e deu. Foi 3 caras que ganhamos $100 mil. Cara, muita gente que saía do Brasil na época, nos anos 90, ganhava $10 mil por mês para jogar na Europa. E tava bom. E tava bom. No Brasil era muita grana. Os caras ganhavam aqui 4, 3, 5. 90 anos do plano real, né? Isso. O dólar era muito. Isso. Os caras, mais $10 mil em lugar de... Os mesmos $10 mil, mesmo com toda a inflação que houve de lá até hoje, $10 mil é muito, como salário é muito em qualquer lugar do mundo. Sim. Com $10 mil você mora em qualquer lugar do mundo, 90? qualquer país, certo? Não, com certeza. Então, era um bom salário, mas não era um salário digno de um jogador que trazia já, na época, tanto. É o que eu estou dizendo. O futebol é um esporte onde o jogador ganha muito pouco. O que a gente está falando, 3% só ganha bem. E o resto? Na NBA, claro que a NBA só existe uma NBA, é uma liga. Já são vários campeonatos de futebol, mas o jogador de futebol ganha muito pouco em relação aos outros esportes, dos craques. Porque tem vários craques que ganham bem, mas não ganha que nem Neymar, Messi. Porque muita gente tem mania, e mesmo pais, a gente comparar o que não é comparável. Você não compara assim o novo Neymar, o novo Messi. Você não compara assim. Você tem que comparar com a média, para ser mais justo. Realista, né? Realista. Então, porque também é um pouco disso. Isso. É muito trabalho duro, o cara joga muito, mas na hora de destacar, aquele primeiro olheiro, aquela primeira bola cheia ali, que igual você falou, o primeiro gol que a mídia começou a olhar é o que vai diferenciar do... Então, assim, é um pouco de sorte, posso falar? É um pouco muito de sorte. Não. Mas 10%zinho, assim... Até o treino, eu acho que todo mundo treina igual, né? Quando o cara chega nesse nível... Você pega um cara, por exemplo, que chega do interior do Mato Grosso e traz ele para o São Paulo, porque o olheiro lá vê que ele tem condição, né? Tem qualidade. Como é que esse menino, em 3 meses, acontece quando você vem para um time grande ou você vem para um time organizado, onde você tem um treinador, preparador físico, o teu nível já sobe, porque você é levado pela massa. Quem está do seu lado, né? Isso, você olha para o lado, o cara começa a fazer certo movimento, você começa a acompanhar. Você tem que acompanhar, porque senão você vai embora. Então, a massa te leva. Então, eu acho que o treino é uma questão de você estar no lugar certo, na hora certa, porque Neymar, por isso que eu falo que você não compara Neymar e Messi, ou mesmo Cristiano Ronaldo, ou outros, Zico, Pelé, as exceções não dá para ser comparado. Você tem que comparar com a massa, com o médio. Aí, esse cara que era médio também... Com a qualidade dele, ele subiu. Mas o talento é natural. Certas coisas é natural. Sim, né? Sim. Tem uma pergunta que maneira, que é o seguinte. Você estava falando que agora que até 90, que foi depois da Copa do Mundo, que a FIFA profissionalizou um pouco mais, a UEFA também virou e tal. E você falou que ali que chegou o dinheiro de verdade no futebol, que ali começou a ter mais alcance, contrato de mídia e tal. Você acha que antigamente o futebol era mais por paixão, por parte do jogador, e hoje é muito por parte de dinheiro, ou você acha que ainda é paixão e é a mesma coisa? O que você acha em relação a isso, cara? A prova é a Arábia Saudita. Hoje é dinheiro, né, cara? É paixão também.
Por quê? Porque na Arábia Saudita, o cara é apaixonado também por futebol. Além de ter um business que ele quer levar o país dele para outras coisas, que foi o que aconteceu em Dubai, o cara falou, cara, eu preciso botar meu país em evidência, é o que ele fez, botou o país dele em evidência, então vai ter gente que vai querer visitar o país e fazer negócio, talvez, com eles, mas é paixão. Então, o futebol não vai, assim, onde tem paixão vai ter dinheiro, porque vai ter sempre... Desculpa o termo, vai ter um maluco que vai botar dinheiro. Sim, sim. Que é o que está acontecendo na Arábia Saudita. O cara está colocando dinheiro sem pensar. Porque tem jogador lá que não merece estar ganhando o salário que ganha. Quer dizer, puxa vida, você falando isso que ele não merece? Não, eu acho que ele merece, na realidade. E tem que aproveitar essa oportunidade. Mas tem jogador ganhando mais do que outros jogadores que estão jogando um campeonato mais difícil. Mas por que o cara paga mais? Porque senão eu não vou para lá. Também. Porque o atleta, ele tem que pensar no dinheiro. Eu acho que ele tem que pensar no dinheiro. Tem um glamour se jogar em Madrid do que jogar em Riad, né? Isso. Você quer jogar a Champions League, você não quer jogar a Copa da Ásia. Pô, mas o dinheiro fala mais alto. E ele é um profissional, coisa que eu bato na tecla. O cara é um profissional. Ele tem que... Já que, às vezes, o atleta aqui no Brasil, a gente vê no jornal, o atleta, eles dizem assim, mas o cara é mercenário. Mas quem vai pagar depois que ele jogar, se ele pegar a faixa de campeão e for no mercado para comprar a fralda do filho dele e falar, olha, deixa eu passar com a minha fralda sem pagar, porque eu sou campeão, ele não vai passar. Não vai. E como a palavra já diz, ele é profissional, é profissão. Então, primeiro é o quanto você me paga. Eu trabalho e eu mereço. Você me paga pelo meu trabalho. Sim. Então, o cara... tem que ir para esses lugares? Tem. Então, a paixão também do cara que gosta, ele vai botar dinheiro. Isso que eu quero dizer. Vai ter um lucro. Já foi a Rússia, onde pagou-se muito. A galera tem que lembrar. Agora é Arábia Saudita, mas já teve China, Isso, já teve China, Rússia, já teve Japão. Não é? O Zico que desbravou, né? Que pagou. O Japão pagava 3, 4 milhões lá. Na época, que era o lugar que pagava-se mais. Tanto que foi jogar vários jogadores europeus também, não foi só brasileiro. No Japão. Entendi. E tem um ponto também interessante que é o seguinte, igual você falou, tem que ser mais pelo dinheiro, até porque é profissão, é profissional, o cara é profissional. E o que prova isso, velho, são aqueles vídeos que tá tendo agora do Messi jogando lá no campeonato, lá nos Estados Unidos, né, em Miami, isso. Que ele passando da zaga do outro time é quase engraçado, né? É quase engraçado. Quando você olha de um jeito profissional, um jeito de ver o jogo, tem um gol que ele faz que ele toca a bola e os jogadores simplesmente viram de costa para ele. Ele sai correndo no meio dos caras e faz o gol. Eles não acompanharam ele. É o totalmente básico, amador. É o básico. Totalmente amador. Então, a prova você que vê uma jogada dessa, nenhum dos zagueiros acompanhou. Ficaram, olharam a bola como se ele estivesse fazendo uma coisa, o que ele está fazendo. Né? Acho que a maior prova que não é paixão hoje, igual era antigamente, é mais dinheiro, e não está errado, não estou julgando. Acho que essas jogadas do Messi é o que resume a história, né? É o que resume a história. Mas aí o Messi, vamos... Não, muito bom, é óbvio. Tal. Primeiro, ele vai ficar marcado. É bacana a história, porque essa história começou muito lá atrás. Não sei se você sabe da história. A história começou quando o Beckham foi para lá. Não sei da história. O Beckham foi jogar no Los Angeles Lakers, no Los Angeles Galaxy. Tá. Tava no Milan e foi para lá. E as pessoas falaram assim. Acho que muita gente já sabe essa história. Mas, pô, o que esse cara vai fazer lá? Por que ele não volta para a Inglaterra? O que ele foi? Ele sai do Milan para o Los Angeles Galaxy. Isso eu acho que foi em 2009, uma coisa assim. Imagina. Aí, cara, ele foi para lá e negociou de ir para lá, ganhando... O salário era pouco, mas ele tinha o marketing do clube na mão dele. E ele pediu que congelassem o preço de um time da Liga Americana para ele comprar daqui a tantos anos. Então ele congelou esse preço a 25 milhões de dólares. Cara, ele foi gênio, hein? Foi gênio. Pensar vale nisso, 250 mil. 250 milhões, hoje a 300 milhões. 10 vezes, né? O Orlando foi vendido por 300 milhões, parece. Orlando City? Orlando City. Então, você vê a visão do cara, ele já pensou lá na frente.
A ida do Messi para lá também é a mesma coisa. Mas o Messi não fez uma jogada igual a do Beckham, não? O Beckham chegou para Deveria ele, ter feito, não, né? mas fez, porque o Beckham falou para ele como é que eu vou te contratar. Você vai, vem jogar para mim, eu vou te dar isso, isso e isso. Por isso que ele foi. Tem os acordos estão revelados Tem aí os na mídia? acordos, tem. Acho que está na mídia, mas tem Então o esses Messi vai acordos. ser dono de um clube, então? Não de um clube. Não do clube, não, mas pedaço da da mídia liga. dele. Da mídia dele no clube. As camisas, Ah, a tá. propaganda. Entendi, Ele está entendi. pagando o Messi dessa maneira. Entendi. E também para o Messi acho que está com 36, sei lá. Cara, o cara já ganhou tudo, Fica mais 7 calmo, vezes. Por que ele vai... Ele está procurando onde ele vai se divertir, porque também o Messi, se a gente... É o que eu Sim. falo. O jogador de futebol trabalhou a vida toda para jogar futebol. Mas não pode jogar futebol porque o corpo não deixa. Certo? O Messi nunca se machucou, ele nunca teve uma lesão grave. Ele está bem. Mas ele também, eu acho que já ganhou tudo. Acho, né? A minha opinião aqui de torcedor. Por que ele vai voltar para o Barcelona para ter que ganhar do Real Madrid? Muito esforço. É. E Miami é uma cidade muito divertida, né, Claro, cara? o cara, eu acho que com certeza. Eu sei que ele foi passar férias lá, então ele tá lá, Miami é Miami. Ele, não sei se você sabe, ele estava nas Bahamas passando férias. Ah, então ele tava lá em Nassau junto com você? Tava. Não junto comigo, mas Não, ele passou tava lá. passa lá, eu sabia que ele estava lá. Deve ter umas histórias boas, Tenho né? filhos de amigo meu que jogaram com os filhos dele. Ah, legal. Então, quer dizer, o cara está num lugar onde agora ele está se divertindo, porque o Bahamas e Miami Férias, é um lugar né? de férias. Férias. E o cara está trabalhando e se divertindo e ganhando muito dinheiro. Só que ele já está pensando lá na frente. Com certeza, ele está pensando, talvez, ele está descobrindo uma outra coisa. O cara morou em Barcelona a vida toda dele. Em Paris ele detestava, a mulher dele detestava. Ah, é? É. Aí o que o cara pensa? Cara, eu vou procurar. Também é outro, cara. No patamar que ele está, não dá para ficar falando assim, cara, vem trabalhar comigo, eu vou salvar a sua vida. Não existe. O cara tem dinheiro como Neymar e Cristiano Ronaldo para 4 gerações torrando. Sim, Então é sem outro, olhar, né? não dá para, é o que eu tô falando, é comparar o incomparável. O que você vai falar para um cara desse? Não faça, não vá para Miami. Faz Por que se você quiser, não, né? É porque você não foi jogar em outro lugar. Ele já passou 2 anos perrengue no PSG. Que ele foi Sim. para lá para ganhar, não ganhou nada. Sim. Cara, ele falou, não vou querer outro. E eu acho que é mais gostoso morar em Miami do que em Riad. Ah, não, Riad deve ser bom. Assim, deve ser legal pra você conhecer, ficar um Sim, mês. culturalmente. Culturalmente. Sim, Agora, bacana. morar... Tanto que ele já- tanto Não que para um o- cara que nem ele. É. Não, o Cristiano chegou em Riad já mudando a lei do país. Né? Ele não podia morar com a mulher que ele não é casado. Isso. Não é isso a história? Abriram exceção para Então ele. você já vê que a cultura é totalmente Abriram diferente. pro que ele Neymar tá. também. Qual que foi do Neymar? Não vi. Não, com certeza abriram pro Neymar também. Deve Algumas ter falado- exceções, né? Algumas exceções, claro. Com certeza, com certeza. Certo, mas não é a mesma coisa É morar difícil, em né, Miami. cara? Para Pô, sua Miami é esposa não é, gostoso para pra os seus caramba, filhos não é. Entre Miami e Riad, não que eu tenha alguma coisa contra. Até vou semana que vem para Dubai, os né? Emirados. Vou para os Emirados, depois vou para Catar e vou para a Arábia Saudita. Mas é bacana de conhecer um lugar. Os 3 são lindos, maravilhosos, eu gosto, a comida é boa, mas, cara, eu sou o Neymar, eu quero curtir. Ele foi pelo dinheiro e o Messi está ganhando a mesma coisa em Miami. Miami, que- pô, muito mais legal, né? Assim, Muito mais Por legal. isso que os Sheik pagaram esse salário pra eles, né, cara? Pra mudar essa imagem de Riad. Isso, é isso aí. É pra Eles mudar, estão abrindo o país. É brainwash, é isso né? aí, é brainwash. É brainwash aquilo ali, né? Não tem o que falar, né? Isso. E Então, você assim, que trabalha com marketing é total marketing. Eu só vejo isso, entendeu? Eu falo assim, pô, eles estão fazendo brainwash. Fizeram agora no Catar com a Copa. Sim. Tentaram, né? Isso. Tentaram, não Sim, fizeram. sim, né? sim. Sim, não sei se colou. Ah, muito. acho que colou, porque... Colou, né? A galera gostou da Catar, É, né? isso. A Copa dizem que foi a melhor Copa que já fizeram. Ah, é? É, mas também dinheiro de petróleo não falta, né? Não falta. Acho que é infinito não esse falta, negócio. É infinito. É uma torneira aberta pingando, né? Dinheiro. Cara, a gente tá falando aqui agora que não é comparar o incomparável, né? Essa questão do Messi e tal. E, cara, acho que é um pouco disso também que resume o que eu vou te perguntar aqui agora. Mas por que você acha que aqui no Brasil, qualquer jogador de futebol, vamos lá, base do Santos, sei lá, vamos pegar os times que estão na segunda divisão, todos eles, tem um jogador de futebol na rua, a galera acha que o cara é trilionário, né? Por que você acha que aqui no Brasil, todas as pessoas acham que todo jogador de futebol ganha muito bem? O que gerou isso? Você acha que é um pouco da mídia? Você acha que é um pouco do nome de ser jogador de futebol aqui no Brasil? Futebol é que manda? O que você acha, velho? Bom, eu acho que o primeiro é o povo brasileiro, né? A gente é a paixão, é como na Argentina, né? É uma loucura, né? O lance da paixão. E todo mundo, por exemplo,
você chega lá no treinamento, no centro de treinamento do São Paulo, do Palmeiras, cara, como hoje eles estão ganhando muito bem nesses clubes que a gente está falando, tem aí 3% só, né? De todos os jogadores de futebol. Mas eles se resumem nesses... Você tira aí 10 clubes, 15 clubes no Brasil, 15, que jogam a primeira divisão, onde os salários são realmente 400 mil reais, 500 mil reais e tal. Que eu não acho nem que é muito, mas... Sim. Né? Porque se for mas comparar... é muito para Brasil, então a gente está falando de Brasil, então é muito dinheiro, Sim. muito dinheiro. Porque tem... Eu já escutei até de um cliente meu uma vez que ele falou para mim que para mim tomar muito cuidado com o dinheiro dele, porque o pai dele nunca em 10 vidas ganharia aquilo, que é aquele contrato dele, né? Então é muito dinheiro. Você imagina um contrato, é mais do que um pai vai ganhar, nem em 10 vidas, né? Não vai ganhar o mesmo dinheiro. Sim, não, é absurdo, né? Assim, mas é por causa dessa razão também. E você chega lá no que eu estava falando, você chega nesses clubes, cara, os caras só têm carro, o cara tem carro de um mês de salário, os caras andando de carro, coisa que eu acho errado. Eu estou falando do sapatinho. Não é porque você joga no mesmo time que o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, que você pode ter o mesmo carro que ele. Pô, isso é Ou fenomenal. perto. É isso aí. Você não pode ter a mesma vida que ele. Você é o lateral, ele é o Cristiano Ronaldo. Você é o zagueiro, você é o outro centroavante. Você não é ele, então você não pode se comparar a ele. E trazendo para o Brasil, você tem Brasil. um cliente hoje que é o maior salário do Brasil, que é o Dudu. Sim. O Dudu do Palmeiras hoje é seu cliente, o maior salário do Brasil. Isso. E tem jogador no Palmeiras que não ganha 10% que ele ganha. Verdade. Então eles dois estão ali no mesmo lado do outro, ali, gastando, mesma festa, não sei o que e tal. É perigoso isso é muito perigoso. Se você não tiver essa leitura, você chega nos teus 25 anos e não guardou dinheiro. É isso aí. Porque você quer morar no mesmo condomínio. E eu tento falar para os caras. Eu falo, cara, você tem que viver e fazer o seu plano de vida. Tanto que acho que o meu sucesso foi porque eu fiz sempre um trabalho sobre medida. Eu sempre fiz um trabalho sobre medida. A gente senta com a família, às vezes a família é ele e a esposa, às vezes é ele o pai e a mãe, às vezes é ele a esposa, o pai e a mãe, às vezes é ele sozinho, já houve casos de ser ele sozinho, ele não quer botar ninguém, e eu tenho que respeitar. Entendi. E eu tento traçar para ele o que ele tem que fazer. E é simples. Você faz um gráfico e fala assim, cara, os 3 primeiros anos você não guardou dinheiro, até aqui, ó, você não guardou dinheiro, andou de lado. Aí você fez o teu contrato, subiu. Aí você fez outro contrato, manteve, e depois desceu, certo? Porque cai assim. Aí você passa uma régua. Meu filho, o que ficar aqui para baixo é o que você vai ter que viver até o final da sua vida. Tudo que você gastou, que está para cima dessa linha. Então, onde você quer colocar essa linha? É isso aí, é isso aí. O cara pode querer mais, né, cara? Mas assim, igual, tá no Palmeiras lá, o cara ganha menos que o Dudu, mas pô, posso querer chegar no Dudu, passar pro Tutinha, posso querer, mas agora vamos trabalhar, agora nós vamos gastar. Isso, né? É isso aí. Eu quero que ele chegue aí, porque se ele não tiver essa mentalidade de querer chegar no Dudu, ou chegar em qualquer outro, né? Ser o craque. Para de jogar. Para de jogar. É isso aí. Mas o cara a gente tem que o cara tem que pensar que ele tem que viver a vida dele, ele tem que viver no contrato dele. Mas sabendo que esse contrato é curto, então ele tem que guardar dinheiro desde sempre, porque é muito pouco tempo ganhando dinheiro. Para uma vida, né? 10 anos é pouco, né? É muito pouco. Para uma vida. Para uma vida. E não é só a vida dele, né? Familiares. Ele vai casar, você quer melhorar, como você, eu, todo mundo quer melhorar. E 3% ganha de 50 a 500 mil. 50 a 500 mil é uma faixa em real que você não garante uma vida. Garante um mês fácil. Isso. Mas uma vida de 60 anos... Isso, não garante. É foda. E outra coisa que mudou muito. Isso é o 3%, né? Os que ganham 10 mil estão lá nos 97% dos jogadores que estão Série D, B, C... Isso. E o que mudou muito, Diogo, pega... Antigamente, as pessoas com uma certa idade já estavam velhas, né?
consideradas velhas. Sim, Né? mudou isso mesmo, né? Isso mudou muito. Então eu tento dizer para o cara que não pensa que quando você chegar aos seus 50 anos, você não vai querer as mesmas coisas que você quer hoje. É mentira. Você vai querer andar no bom carro, você vai querer a boa comida, principalmente porque você experimentou isso. É isso aí. O cara que estava lá na roça, ele ficou velho porque simplesmente ele sabe que ele não tem mais força para trabalhar. É isso aí. É isso aí. Entende? É aquele negócio assim, meu bisavô morreu com 45 anos. Meu avô já tem 80. Meu pai vai ter quanto? E É você isso aí. vai ter quanto? Isso. Né? É isso. Que assim, é medicina e tal. Sim. Então, assim, você tem que ver um plano longo, Você né? tem que ver um plano longo. Mas aí as pessoas falam, pô, mas jogador de futebol é burro. Não, não é, porque se você também der para um jovem, que nem você, porque o jogador acha que a vida dele não é difícil quando ele chega. Isso eu tenho essa experiência para dizer que eu já conversei isso com muitos. E ele acha que foi natural. Por que ele acha que foi natural? Porque ele sabe da qualidade dele desde sempre. Porque esse cara que chega, raras exceções, o cara foi muito tempo reserva. Porque o menino que começa a jogar futebol e ele não joga no fim de semana, ele muda de esporte. Esse moleque, ele foi o melhor jogador do bairro dele. Eu já discuti isso com alguns amigos jogadores, e a gente falava assim, cara, no time que eu jogava lá na minha vila, era campeão. Era o meu time. Eu era o último, eu era o primeiro a ser escolhido, porque a gente ia ganhar o jogo. Porque se o cara me escolhesse em segundo, ele perdia. Né? Porque se eu fosse para outro time, é o outro time que ia ganhar. Aí o cara chega no São Paulo, no Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Inter, ele é mais um. Mas ele é mais um titular. E às vezes é um mais um mesmo, entendeu? E que vira bom, mas... A confiança pesa, né? É a confiança do cara pesa, dele saber que quer melhorar. Então isso tudo conta. Então, quando o cara ele chega a ser profissional, ele acha que foi natural. Mas não foi. Não foi, você batalhou muito para chegar, você disputou com muita gente boa. Sim. Então você tem que preservar o que você tem. Uhum. E ele não dá esse mesmo valor. Sim. Eu acho que também é um pouco daquele conhecimento que a gente estava conversando aqui antes, que é o porquê que todo jogador de futebol tem problemas financeiros. Né? Todos, do grande ao pequeno. É óbvio que os três maiores não, mas assim, todos têm problemas financeiros em algum momento da vida. Porque, vamos botar aquela escala que a gente estava conversando antes. Primeiramente, ele era um menino jogando bola, e depois que ele virou profissional, ganhou dinheiro e tal, ele é um menino jogando bola com dinheiro. Todos os livros que ele tinha que ler, todas as experiências que ele tinha que passar para se tornar ali igual uma pessoa normal se torna rico como? Passando por experiências, conhecimento, ajuste, melhorar, não sei o quê. Tem todo um trajeto ali para uma pessoa sair de baixo e ficar por cima. E o menino que joga bola é o quê? O menino joga bola, é o menino que joga bola, é o menino que joga bola com dinheiro. Então, eu acho que é um pouco disso, né, cara? É por isso que tem pessoas igual você aqui no mundo, né, cara? Que é consultor financeiro do cara. Porque, cara, você precisa de uma pessoa pra te passar o conhecimento que você não teve pulando a etapa. E muitas vezes o cara acha que por ele pular a etapa, ele é melhor. Só que, não. Jogador de futebol, não. Jogador de futebol não é melhor, né? É a questão do ego que a gente tá conversando, né? Que a gente pode até entrar nisso, né? Você tava conversando aí comigo que o cara que tem 19 anos, hoje eu tenho 19 anos, o cara que tem 19 anos e joga bola... Ele tem um ego ultra diferente e às vezes não ganha mais. Esse que é o ponto. Não é questão financeira, é questão de ego. Você tem uma torcida gritando seu nome, muda sua cabeça de uma forma que é muito ruim pra você, né, cara? Então, a gente pode... A gente pode trabalhar, que é o que está acontecendo na internet hoje. Os caras não sabem, mas, por exemplo, tem influencer que está ganhando milhões. Sim. E está gastando milhões. Muitos. Só que ele não sabe que talvez daqui 2 anos o influencer vai ser o cara de 19 que está surgindo, porque ele acabou. Principalmente a internet. Hoje, eu tenho filho da sua idade que, por exemplo, não sabe nem o que é Facebook. Quem é velho, né? Porque o Facebook é velho. É velho. Já passou. Né? É lógico que ele sabe, mas eu digo, como se não soubesse. Ele nunca usou Facebook na vida dele. Eu nunca usei também, não. Você nunca usou, né? Nunca usou. É uma coisa antiga e que passou em quanto? 5, 6 anos, na realidade. Ele surgiu, demorou para bater, e quando bateu ficou 6, 7 anos só no top. Sim. E já surgiu um outro. Sim. Cara, esse influencer, daqui 2 anos, ele está gastando todo o dinheiro que está ganhando. Ele acha que ele é a bola da vez
E esse cara não sabe que ele precisa de mim. A fama cega, né, cara? A Acho que é a fama fama, cega. né, cara? Por quê? O lance, eu acho que é o que mais difícil de você administrar, e por isso que eu acho que no meio artístico usam tanta droga, coisa que não no esporte, mas existe também, é outro tipo de droga, né? É porque o cara, ele perde a cabeça. Ele perde a cabeça, porque você ter pessoas olhando para você o tempo todo é muito ruim. Eu trabalho com grandes estrelas, certo? Trabalhei com eu já trabalhei e trabalho com balão de ouro. O cara que, quando você chega com o cara... posso contar uma história? Não, conta aí. Tô em Miami. Ah. Eu, minha esposa, o Rivaldo e a Elisa, a esposa dele. Rivaldo. O Rivaldo. Aham. Ele vai lembrar. Estamos sentados e a gente tá passeando em Miami Beach. Era quase meia-noite, a gente tinha saído do restaurante, fomos tomar um negocinho e vamos para casa andando. E fomos andando com 4 pessoas. Imagina, eu tô com um balão de ouro, andando, a gente tá andando. E a gente senta. O cara tá com 50 anos. Não é mais o mesmo. E jogou há Tempão. 15 anos atrás. A gente tá sentado numa pracinha, assim, na frente do hotel, na escada. A gente só andou, estamos sentados. Olha, cara, sabe aquele banquinho? 4 caras conversando, baixinho, ninguém fazendo. O Rivaldo é uma pessoa, mas assim, de uma simplicidade fora do comum. Cara, passa 3 jovens. A minha mulher não acreditou. Os caras reconheceram ele, pediram autógrafo, quiseram conversar com ele, falaram da história deles. Cara, em Miami. Em Miami, isso, em Miami, os caras reconhecem o cara 15 anos depois. Era brasileiro? Não. Não era brasileiro? Não era brasileiro. Caraca, nem era não brasileiro. Falavam... Eu acho que, com certeza, deveria ser filho de latino, não era americano do Kentucky. Entendi. Certo? Mas, cara, não é um local que você nunca espera ver a pessoa. Ele está muito mais velho. Diferente. Ele não estava falando alto. O cara bateu o olho nele e reconheceu. Aí eu digo assim, cara, se você não tem cabeça para viver isso, Você acha que você é Deus? pira. Né? Você acha que você é Deus. Imagina o Neymar, por exemplo. Ele tem um poder hoje de mídia que é fora do normal. Como é que é a cabeça desse cara, né, cara? Isso. E também, cara, a privacidade. Já me perguntaram uma vez, já me perguntaram uma vez, quando eu devia ter um pouco a tua idade mais ou menos, eu e um amigo que chama Gaúcho, que foi um centroavante do Flamengo, e a gente estava conversando na concentração do Flamengo e a gente ia jogar no outro dia, a gente estava na concentração, você fica o dia inteiro sem fazer nada, a gente conversando, ele falou assim para mim, Magrão, o que você quer, dinheiro ou fama? Como eu não tinha dinheiro, eu falei para ele, eu quero grana. Eu falei, eu vou jogar na Conchinchina para voltar dono do meu nariz. E eu perguntei para ele, e você? Ele vinha de uma família de grana, fazendas, em Goiás. Entendi. Ele falou, eu quero fama. Caraca. Porque ele tinha grana, então ele tinha a visão, eu tenho dinheiro porque eu quero a fama, eu quero ser conhecido, E a brincadeira foi, eu quero ter fama porque eu quero pegar a Xuxa, na época, que tinha quase a nossa idade, ele é um pouquinho mais velho que eu, acho. Que era a bola da vez. Que era a bola da vez. Namorado do Ayrton. Mas é muito difícil, cara. Não, a do Ayrton era a namorada do Pelé, a Xuxa. A do Ayrton era a Galisteu. É, Galisteu. Isso. Confundo elas. É aquela situação velha pra mim, né? Isso, Não sei, isso, não conheço. Isso aí. A fama é um grande... É o maior dos problemas que eu tô falando. Por que tem tanta droga no meio da música? Porque é a fama que deixa o cara maluco. Não poder fazer nada. Cara, é tão bom. O cara que é muito... Acho que o cara já esqueceu. Mas um cara que é muito famoso, por exemplo, o cara quer ir com o filho dele na Disney. Ele não pode. Porque ele não tem pais. E o filho dele não tem culpa dele ser famoso. Ele quer ir na Disney com o pai dele. Tranquilo, né? É. Na Disney tem até uns túneis secretos, né? Pra famoso, não tem negócio assim? Tem, mas... É ruim porque pra não tem caramba. como fechar, né? Porque Não, fecharam, o único cara que fechou a Disney foi o Michael Jackson, né? Mas não tem como um cara fechar. Mas, por exemplo, poxa, o Messi, cara, ele tem que... ele não pode. Eu vi uma cena ontem acho que é o Cristiano Ronaldo chegando no Irã, que parou o país. É bom,
Mas, pô, quando você é o Cristiano Ronaldo e tem milhões, bacana. Mas eu acho que quando você é médio, que nem um jogador de futebol, que é um jogador médio, que não tem muita vida, não pode ir no cinema, não pode ir no restaurante tranquilo. Porque eu acho bacana o reconhecimento do torcedor. Eu acho demais. É o ápice da tua carreira, ser reconhecido pelo bom trabalho que você fez. Mas as pessoas esquecem que o cara é um cara comum, que ele também tem vida, que ele tem filho, que ele quer levar o filho dele na escola, que quando você tem muita fama... Cansa, né? Cansa, mas é o preço e isso vira a sua cabeça. Vira. Aí a gente está falando do lado financeiro, vira a cabeça do cara. E não adianta avisar, né, cara? Porque muitas vezes, cara, é muito chato, por exemplo, é o que você fala do jogador de futebol, né? Um cara, por exemplo, se o São Paulo ganhar o campeonato agora, domingo que vem, o Calheri é um craque, não é? Mas esse cara aqui no Brasil, ele vai ter pouca vida tranquila, certo? Então você pensa assim, cara, se ele não tiver cabeça de pensar assim, olha, quando eu parar de jogar, será que eu vou ter grana para andar de executiva no avião? Mas se ele é um cara reconhecido e todo mundo acha que ele é milionário, ele se sente vergonha de comprar a econômica. Gente. Você já pensou nisso? Não, deve ser uma merda, cara. Isso. As pessoas... Isso faz com que o cara viva uma vida que não é a dele. Até o dinheiro acabar. E vai no buraco. E vai no buraco. E, cara, isso é fato, né, cara? É fato. Mas ninguém pensa nisso. Aí fala, o cara quebrou. Mas o cara quebrou porque, por exemplo, poxa, o filho do cara que jogou em tal lugar... Eu tô falando Brasil, tá? Brasil. Isso. O cara jogou no... Sei lá, o cara foi um... Marcelinho Carioca, por exemplo. Porra. Pra mim, ídolo máximo do Corinthians. Sim. Né? O Rivelino, o próprio Casa, Sócrates, teve Palinha, mas de uma época para cá, Marcelinho Carioca, ídolo máximo do Corinthians. Cara, é difícil para ele ter que botar o filho dele, não sei se ele tem grana ou não, aqui não entra esse mérito. Mas, por exemplo, um cara que é um ídolo desse, se ele não guardou dinheiro, é difícil ele mandar o filho dele para uma escola pública. Não vai. Não, porque ele vai dizer para todo mundo, eu tô quebrado. Mas ele poderia, porque ele tem direito. Cara, mas essa dor é a dor que mais dói no ser humano, né, cara? É isso. Aí que entra o ego, entra um montão de coisa que o cara tem que viver uma vida que não é dele por causa da imagem que ele foi criada em cima dele, cara. Ele tem que ser muito forte para falar assim, não, eu não quero saber de ninguém, que é isso que eu tento também passar para os caras e tento falar para ele, velho, vive a sua vida. Tenta viver, porque o meu trabalho também é um trabalho muito de psicologia. Sim, imagino. Pra segurar o cara. Imagino. A família do cara deve encher o saco. E os maiores exemplos, eu estava discutindo isso outro dia com um dos meus clientes, que eu falei, cara, eu não fiz nada por você. A gente conversou, mas e tudo isso que você fez já estava dentro de você, que é o Zé Roberto. Até vou falar, é o Zé. O Zé, é ele que é muito fera. É. Olha o que ele se transformou. Ele já era aquilo, mas ele lapidou. Olha o que o cara se transformou. É ele, não sou eu. Ajudei? Eu acho que eu tenho uma participaçãozinha. Mas não adianta se o cara não quer. Sim. Porque o cara é um adulto, é um ser humano adulto. Que ganhou. Então, quando você dá para o cara, você ainda manda. Mas quando o cara vai buscar... E é aquele negócio, né, cara, que você tá falando. Quando você muda sua mãe de casa, pedir para ela voltar... Mas dói muito mais do que ir, né, velho? Do que não ir, né? Isso, do que não ir. É verdade. E os jogadores não pensam nisso, né, cara? Não, eles não têm essa visão lá longe. O jogador de futebol vai lá, pega um aluguelzinho pra mãe dele na zona sul do Rio, na Barra. Na Barra. A coisa que não tem como pagar? Tem, mas agora. O salário tá começando a crescer e tal. Isso. Aí passa 10 anos, tem que mandar ela voltar pro bairro. Não sei pra onde. Não, é muito difícil. Aí não volta, por isso que quebra, né? Então, só volta... quando vai vender o apartamento para pagar o IPTU. Cara... Você não volta antes. Não volta. Cara, isso... Só volta no dia que você tem que vender o apartamento para pagar o IPTU, que está tudo atrasado. Só esse dia. Que aí só chegou... esse dia. Não tem mais. Só esse dia. Não tem mais. Porque é humano isso. É muito difícil. Porque o cara que deixou isso acontecer, ele não vai mudar. Eu costumo dizer, eu acho que eu fiz bem o meu trabalho de fazer o que eu prometi, mas eu não mudei ninguém, não consegui. Sim. Entendeu? Teve cara que escutou
Porque ele já estava, como assim? Não, é isso que tem que ser. Porque, cara, se fosse assim, eu teria trabalhado com... Eu trabalhei com mais de 250, 300 caras. Caraca, gente. Clientes. Jogador, tá? Fora que não são jogadores. Que eu cuidei. São 30 anos, eu nunca tive mais de 150 ao mesmo tempo. Porque fisicamente também é impossível de fazer meu trabalho se eu tivesse mais do que isso. Não é escalável, né? Não é isso. Não tem como, porque que nem agora, eu vou viajar 3 semanas e 2 semanas, 3 semanas, e tenho que ir lá pessoalmente ver o cara. O cara quer me ver, ele não quer ver o Pedro, o Paulo, ele quer ver o Mitsu. Ele confiou a grana em você. Isso. O nome que eu criei que ele quer ver. E quando o cara fala para ele fala assim, ó, tem um cara que faz isso, você tem que encontrar com ele. Não adianta eu mandar outro cara lá para falar com o cara. Exato, mas a gente tem como mudar isso, né? Se a gente fizer uma marca boa da empresa do Mitsu, não precisa mais do Mitsu. Sim, mas eu tenho que estar lá. Não, nas primeiras vezes. Eu tenho que estar lá até que outro é igual a XP fez, né? Sim, mas a XP não é a mesma coisa. Eu não faço o mesmo trabalho que a XP. Não faz, mas assim... Nem a BTG... desculpa, Diogo. Eles vendem produto, é diferente. Além deles vender produto, eles não fazem gestão. Aqui no Brasil existe existe um lance de o que é family office, o que é isso, o que é aquilo. Eu faço um serviço, que nem eu te falei, eu faço um serviço tailor-made. Por isso que eu não posso ter tanta gente. Estou muito feliz onde eu estou. Claro que eu tenho clientes muito ricos que me pagam muito bem. Então, poderia estar muito maior? Poderia, se eu partisse para esse lado, vendesse. Muitas vezes já chegaram para mim e falaram, pô, vem trabalhar para mim. Banco. Desde o tempo que eu morei na Suíça, né? Em todo lugar onde eu vou, os caras descobrem que tem um cara que faz isso. Você morou quanto tempo em Genebra? 22 anos. Caraca, é muito tempo, hein, cara? Você tem 19. Mais que eu. É mais que uma vida, né? Caraca, é muito tempo, hein? Louco, muito tempo. E uma coisa que eu acho que eu falei para você. Você só tem uma memória de 10 anos para trás. Sim, no máximo. Né? Você tem uma memória de 10 anos para trás. Sim. Então imagina a experiência que você vai ganhar daqui a muito tempo. E outra coisa, financeira é suíço, né, velho? Suíços são a referência do mundo, né? Então, essa eu acho que o meu diferencial muito grande... Sua escola é lá, né, cara? A minha escola foi lá. Eu estudei lá e trabalhei lá. Eu não tive nessa época a Suíça também era o centro mundial da gestão de fortunas. Zurique e Genebra estavam os melhores profissionais do mundo, americanos, ingleses, estava todo mundo lá. Então eu circulei num ambiente muito top. Eu acho que, lógico que tem gente que passou por lá e conseguiu aprender mais. Eu também, por eu trabalhar várias coisas que eu fiz quando eu tinha 30 e poucos anos, algumas decisões que eu tomei que me trouxeram até aqui. Por exemplo, eu nunca quis trabalhar para um banco. Fui chamado quase por todos eles. Porque onde eu tinha clientes, os caras me chamavam para vir para lá. Vem para cá que você vai melhorar. Vem para cá. Só que o meu trabalho era um trabalho tailor-made. Eu dava para o meu cliente, que ninguém conhecia, que era um cara jovem, que jogava futebol, o que ninguém saberia dar. E se eu entrasse numa instituição dessa, a instituição me comeria. E esse é o problema de fato, né? E acho que esse é o seu maior diferencial. Eu acho que o jogador não sabe disso. Não. Mas ele deveria saber. Conflito de interesse. Sim. Conflito de interesse. Claro. O banco tem um interesse, seu cliente tem outro, você está no meio. E é isso aí. Todos os agentes autônomos, não vou falar todos, óbvio, tem muita gente boa. Claro. Mas existe isso. Existe. Você tem que empurrar aquele produto que o banco tem mais comissão. É isso aí. Banco também porque o cara não pode, o que eu acho muito louco é o cara achar que o cara não cobra para trabalhar. Porque é o que o cara vende, o agente autônomo. Você não vai pagar nada. Você não me paga nada, eu só te dou conselho e você não me paga. Mas o fundo tem taxa. Não sei o que tem taxa. Sim, e o cara... Aqui é assim. E o cara, eu falo assim, é a mesma coisa. Vou contar uma historinha assim para resumir o lance do agente autônomo. Olha só. Eu fui trabalhar num banco, eu tinha clientes num banco que chamava Deutsche Bank.
Pequeno esse banco, hein? Porque eu depositava o cliente, a conta dele, ele abre a conta dele, eu administro a conta dele. Eu não tenho mandato sobre a conta dele. Você não é procurador? Tirar dinheiro, isso. Não sou procurador da conta dele, eu sou o gestor. E o Joyce Bank contratou um cara, porque como eu comecei a levar muito cliente para lá, eles contrataram um cara no time que me servia, né? Porque eu sou um gerente externo. Eles contrataram um cara porque eles acharam que esse cara ele seria bom, porque eu falo português, meus clientes falam português, vamos contratar um cara que fala português. Contrataram um espanhol que falava português. Para o time lá, e me falaram, contratamos o Carlos, vai trabalhar aqui com você, vai te ajudar. Eu falei, acho que não vai muito não, mas sua cozinha interna, a cozinha é sua, faz o que você quer dela. Eu vou continuar trabalhando da mesma maneira. Não deu outra. Eu nunca quis trabalhar com equipe brasileira fora do Brasil. Porque os meus clientes são muito conhecidos, de fácil acesso, e eu sou obrigado, a conta no banco, eu sou obrigado a dar informações, telefone, e-mail, a conta está lá. Mas o cara perde o emprego, o que ele vai fazer? Ele vai procurar emprego em outro banco. E vai falar assim, eu trabalhava naquele banco. Eu tenho a carteira. Eu conheço, olha, esses números todos são a carteira que a gente tem lá. Ele fala, a carteira é minha. Eu vou trazer essa carteira para cá. Então me dá X de salário, ou me contrata que eu sou bom, olha a carteira que eu tenho. Só que a carteira não é dele, mas ele tem o telefone dos caras. E ele sai ligando para os caras quando ele vai para outro banco para vender o outro banco. Mas eu posso proibir esse cara de fazer isso? Não, porque ele tem que viver também, ele tem que trabalhar, ele tem que ter emprego. E como ele vai conseguir emprego se ele não fazer isso? Mesmo que ele esteja mentindo, isso me prejudica, mas eu não tenho como proibir o cara. Ele está te atacando. Mas eu acho que se você fizer um trabalho bem feito, não é ataque, né? Não é ataque, mas mesmo assim, cara, não é bom você deixar alguém falar que aquele banco, mesmo não seja eu, mas ele estava no Deutsche, ele vai pro banco da Holanda, como é que chama? O ING. Ele vai lá pro ING da Holanda e fala, olha, eu estava no banco, mas o ING é maior, que é maior. O ING é o maior banco do mundo. É o banco mais seguro do mundo. É o banco da rainha da Holanda. E é verdade, os bancos holandeses são os mais seguros. Acho que era o UBS. Não é. Entendi. Porque o UBS é um banco que tem muito empréstimo em todo lugar. Tanto que o UBS quase quebrou em 2008 e o Credit Suisse vem de quebrar agora. Pouca gente sabe. E o governo suíço resgatou, né? E quem comprou foi o governo suíço. E então, você tem outros bancos bons e o cara quer vender o banco dele. E eu vou falar o quê para o cara? Não faça isso, eu vou tirar o ganho. Não tenho esse direito. O comércio Claro que, o que eu pensei? Então, eu não vou trabalhar onde os caras falam português e onde tem brasileiro, para não dar essa chance de alguém me atacar pelas costas. Então, eu nunca fui trabalhar para banco e nem para o cara, porque o agente autônomo, se ele não ganha salário, ele ganha comissão, ele tem filho na escola, ele tem filho doente, ele precisa pagar seguro-saúde, ele precisa de carro, ele precisa de gasolina. Então, ele tem que, num momento, por exemplo, está uma crise, ou então um conflito de interesse vem aí, ele não ganha, ele não tem salário do cliente dele. Mas ele tem que pagar o aluguel dele. Você acha que ele vai ligar para o cliente dele e falar assim, cara, ou eu ligo e pago o meu salário e vendo esse produto aqui, ou eu não vou pagar meu salário. Ele vai ligar e falar, olha, tem um produto aqui muito bom, eu vou botar para você, ou põe aí, assina aí, põe no teu negócio. Porque ele precisa da comissão. Eu acho isso injusto para o cliente. Não, e no Brasil funciona assim. Não, o Brasil é só assim, né? É só assim. É a maneira que o mercado funciona. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? É meio feio, mas eu trabalho. O meu cliente ele me paga para que eu trabalhe para ele. Entendi. Entendeu? E também eu tenho várias discussões com vários clientes, porque quando existem mudanças, você quer mudar, vamos fazer isso, o que você acha e tal. Muitos já chegaram para mim e falaram, Mitch, eu queria te pagar em performance. Aí eu falo para ele, cara, se você me pagar em performance e não em porcentagem, o que acontece? Vai ter ano que eu vou fazer o mesmo trabalho para você, porque o mercado, taxa de juro, por exemplo, em 2020, a taxa de juro estava 0%. Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conservar seu capital. Simplesmente, não vou fazer nada diferente, até vou vender tudo
Você não vai arriscar nada. Nada, não vamos ter nada, tirar tudo. Em 2008 foi a mesma coisa, em 2001, quando caiu as torres, eu vendi tudo que o cara tinha, tudo, no mesmo dia. Pum, a gente vendeu tudo. Caiu a torre, você ligava o Bloomberg, estava tudo vermelho. Nossa. O mercado 2001, foi paralisado. Sabe o que é paralisado? Brecou, deu um blackout nos mercados mundial. Não, Só a mas Ásia também, estava né? fechada, Estados Unidos fechou. Porque a bolsa era dentro daquele prédio. A bolsa fechou, não tinha comércio. O que a gente era no fez? Trade No dia Center seguinte, lá? já abriu a 10% negativo. A gente vendeu tudo e colocou a grana dos caras em T-bills, chama Tesouro Americano. É a coisa mais segura que tem no mundo. Porque o governo vai falir. É isso aí. Todo mundo falia, o governo não. Não pagava nada, mas o dinheiro estava lá. Por quê? Também não era para deixar nos bancos. É como agora, quando quebrou a quebradeira dos bancos em 2008, é a mesma coisa. Você tem que ter botar o dinheiro do cara onde ele não perca dinheiro. No Brasil, durante a crise, o que você faria? Cara, você tem que tirar da poupança, você tem que tirar da onde tem risco. Por que a poupança é arriscada? Porque o governo não pode meter a mão no teu dinheiro, como fez o Collor. Você nem lembra disso, mas teu pai lembra. Muito. Eu lembro que todo mundo fala, né? Isso. Então você tem que colocar alguma coisa que é seguro, que é um título em seu nome. Sim. Porque aí ele é seu. Sim. Mas os caras não sabem. Agora, o agente autônomo vai fazer isso? Não. Sim. Não que ele não vá. O bom vai. O bom vai, porque tem agente, com certeza tem agente autônomo, eu acho que sabe mais de gestão do que eu, deve ser melhor do que eu. Eu acho que eu não sou o melhor do mundo. Eu faço o meu trabalho. Tem gente, deve ter muita gente melhor que eu. Agora, o agente autônomo, ele não pode fazer, cara. Se ele ficar 4 meses sem receber comissão, ele não tem salário. Ele tem que vender. Ele tem que vender, ele é obrigado a vender. Principalmente... O banco manda aquele fundo com taxa mais alta, ele tem que empurrar, porque senão não vai ganhar. E outra, né? Se ele começa a não performar também, os caras vão botar ele para correr. É o cliente e os dois lados. Os dois lados. É muito conflito de interesse. É dali que vem daqui. Isso, é muito difícil. Então eu não concordo com essa maneira, mas isso é o Brasil que trabalha assim. Mas acho que essa escola que você participou, acho que foi na base, 22 anos de Genebra, você tem uma escola suíça de financeira que é absurda, né, cara? Acho que assim, se você for colocar Isso é até bom da gente discutir também, sabe? Acho que o último ponto pra gente tocar aqui é o seguinte. A gente estava conversando ali agora que acho que a vida é ambiente, sabe? A vida é ambiente, aonde você está, mais do que quem você é. Porque o ambiente vai te moldar, essa é a verdade. Então, por isso a gente está aqui agora, na Faria Lima, enfim. E, cara, você estava 25 anos, 22 anos em Genebra. Você falou que sua filha correu com aquele Lance Stroll lá da Fórmula 1. Isso. Que você perguntou, ela falou, cara, minha filha correu com um cara de Fórmula 1. Deixa eu Estudou, perguntar quem é. É o Lance, o filho do oligarca lá da Austrália, enfim. Da Rússia. É Rússia, né? Ele? Eu não sei, eu não sei. É um desses... Eu não sei. Eu não lembro também. Eu não Mas lembro. ele estudou em Genebra. A filha dele estudou em Genebra com a sua Isso, filha. Então, isso. assim, é mais ambiente do que quem você é, porque o ambiente vai moldar. Então, qual que é o seu maior ponto que você pode falar assim, cara, a Suíça me moldou nessa linha que isso aqui eu não mudo, sabe? O maior ponto que os suíços podem ensinar na sua visão, sabe? Cara, Claro, ótica financeira, é muito né? simples. O meu discurso com os caras foi o que eu te falei no começo. A Suíça, eu nunca vendi a Suíça como a galinha dos ovos de ouro. Eu não vendo o meu trabalho como a galinha dos ovos de ouro. Entendi. Você enriquece trabalhando. Agora, se você fizer bem direitinho o teu trabalho, é como eu te falei, é matemático, juros sobre juros. Você faz aí 7%, 6% ao ano, 7 anos, você dobrou o teu capital. Você batendo a inflação e passando um pouco, você nunca mais vai ficar pobre. Porque é muito louco das pessoas pensarem, cara, você acha que, mas o médico ganha muito bem, não sei o quê. Normalmente você vai subindo o teu nível de vida. Eu aprendi na Suíça que o cara ia para a Suíça para guardar dinheiro. Entendi. Ele não vai para a Suíça para ficar rico. Ganha quem fica vivo. Ganha quem fica vivo. O negócio é ficar vivo. E aproveita a oportunidade. Isso é foda. Porque o que a gente faz, o que eu faço, cara, e a gente de 10, 15 anos para cá eu dei uma mudada, você tem o banco e você tem oportunidades fora. Então você aproveita essas oportunidades, que é o que a gente faz com os clientes. A gente chega para ele e fala, tem essa oportunidade aqui. Essa é uma oportunidade. Mas não é para você botar 100 e vai virar 200. Não. É uma oportunidade para a gente ganhar mais do que o dinheiro que está investido no banco, por exemplo. Vem que a gente vai surgir a oportunidade. Mas por que surge a oportunidade? Porque parece besteira, mas tem algumas frases feitas que é muito verdade. Que é dinheiro traz dinheiro.
É. Dinheiro traz dinheiro. Então, você tem um salarião, mas não guardou e gastou tudo, quando você precisar, você não tem. Agora, o cara que guardou, ele tem para aproveitar a oportunidade. E são nas crises que você ganha dinheiro de verdade. Eu nunca ganhei tanto dinheiro quanto 2001, que eu já tinha uma graninha. Comecei a trabalhar 10 anos depois, eu tinha uma graninha. Houve a crise de 2001, eu ganhei grana. Nunca ganhei tanto dinheiro como 2008. E agora estou recolhendo os frutos da outra crise que houve. Por quê? Porque eu tinha grana da pandemia. E agora eu estou colhendo os frutos. Os mercados estão recuperando, já está em outro patamar. Já passou 2, 3 anos, eu tinha uma grana, eu comprei quando estava baixo, porque na época eu tinha grana. Todo mundo gritando. Todo mundo gritando. Chorando. Isso. Entendeu? Entendi. Então, os momentos que você... Mas aí o cara fala, porque todo mundo, eu acho normal, mas o cara tem que ter essa mentalidade de... Primeiro, você tem que ser feliz com o que você tem. Sim. Primeira coisa, você não pode... Achar que vai ficar feliz. Você comprou o iPhone agora, saiu o 14, você precisa do 14. Aí vai você virar... tem que ser feliz com o que você tem, com a cor do teu carro. Você não comprou, você não pensou. Puxa, mas seja feliz já com o que você tem. Porque quando a gente pensa em muita grana, acontece que tem pessoas que... o cara tem muito, muito dinheiro, mas, velho... Ele nunca está feliz, ele sempre quer mais. Olhando Você pediu para te contar uma história engraçada. Eu lembrei uma. Cara, não vou dizer aonde, nem os personagens, mas é o seguinte. Quando o ser humano, e o futebol, cara, junto, o futebol e a vida corporativa é muito parecida. Muito, 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 muito. O vestiário, o que acontece ali, quem é o líder, quem é o capitão do time, quem é o chefe do pessoal, quem manda. O capitão e o cara que manda, ele já nasce para mandar. Não existe, você não forma um líder de verdade se o cara já não é líder. Não, ele pode até vir ser um bom, mas ele nunca vai ser excepcional. É igual faculdade de empreendedor, né? Não existe isso, né? Isso aí, não existe. É a rua. É a rua. É a rua, é o que você cresceu. Eu acredito muito no que você falou. Que onde você está, onde você convive com as pessoas, que se chama o environment, né? O habitat que você está, que te forma. Para bem e para mal. Sim, exato. Para bem e para mal. Então, se você está num ambiente onde todo mundo é empreendedor, tem vários líderes, e você também é um, você fica muito melhor. Muito melhor. Porque é aquele lance, você olhar o jogador do teu lado fazendo tal coisa, e se você não fizer, filho, você vai ficar para trás. E você vai fazer da tua maneira, mas você vai fazer. E é inconsciente, né? Isso, é inconsciente. É inconsciente. É por osmose, né? É osmose. É osmose. Então, eu tava... E esse ambiente pode se tornar muito ruim se tiver pessoas ruins. E eu já vi isso acontecer. Num clube de futebol onde tinha 6 brasileiros e tinha... pessoas ali que não eram legal e destruiu o grupo. É mesmo, cara? Só, né? 2. Um só, Mas é o lance da frase feita de novo. Uma maçã podre vai apodrecer todas as outras. Ferrou o grupo. Se distanciaram, entendeu? Cada um foi correr para um lado e tal. E poderia ser um grupo hiper forte. Então, existem essas coisas que você vê acontecer. Então, quando você está num ambiente bom, você vai ser bom. É difícil você conseguir sair disso. Mas eu acredito também que, por exemplo, como é que o cara que estuda lá naquela escola, não sei aonde, consegue fazer medicina? Porque, cara, ele é bom, muito bom. Sim, vontade também. Né? A cabeça, o cara é mental, sei lá. Não existe, eu não sei explicar isso, tem que pedir para um psicólogo explicar. Mas que isso acontece. Sim. Eu acho que é isso aí, cara. Já tem papo pra caramba aqui, falamos de coisa pra caramba. Eu acho que foi uma conversa muito rica, foi muito bom essa conversa aqui. Obrigado. Você vê que a gente até esqueceu que tava gravando um vídeo, né? É verdade. E é assim que é gostoso, né, cara? A gente vai, você fala uma coisa, me gera uma ideia, que te gera outra, e a gente começa nesse debate que é muito produtivo e muito positivo, né? Eu acho que uma conversa é sempre para os dois lados ganhar, né? Nunca os dois lados perder, né? Então, acho que aqui foi um pouco disso. Então, galera, vamos encerrar por aqui. Esse foi o Mitsu, cara com muita história para contar. Se quiser, a gente fica mais 5 horas falando de várias coisas aqui.
Cara, gostosa, conversa pra caramba. Então, assim, assiste esse podcast lá no YouTube, vai estar o completo lá. Vai sair alguns cortes também, como sempre, né? Usando Spread. Então, acesse a plataforma também, se cadastre lá, conversa com um consultor nosso pra ver qual plano é melhor pra você. E acho que, no mais, é isso. Um abração aí e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado a todos.